Olá, a partir de agora você é nosso convidado a acompanhar uma conversa com a senadora Ana Amélia. O nosso tema, nós estamos aqui fazendo uma reflexão sobre o significado político do fato que vivemos logo cedo, o assassinato da vereadora do PSOL do Rio de Janeiro, Marielle Franco. Senadora, agradeço sua presença aqui com o nosso programa e, na verdade, a pergunta já está feita, né? O significado político desse ato de violência está sendo um motivo de reflexão aqui na casa desde logo cedo, em comissão temática, no plenário da casa, e nós gostaríamos de ouvir a senhora a respeito. Bom, Tânia, obrigada. Não só o fato de você ser uma comunicadora, uma jornalista mulher, no meu caso, uma parlamentar mulher, e a vítima desse brutal atentado, desse assassinato covarde da vereadora Marielle Franco, e do Anderson, seu motorista. Do motorista. É uma provocação à intervenção federal no Rio de Janeiro para mostrar de alguma forma que as milícias e o crime organizado têm muita força. Mas esse desafio pode ser um tiro pela culatra, porque penso que as forças terão, com o apoio da Polícia Federal, e a ação rápida do ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, e também das autoridades militares que estão encarregadas desse procedimento de execução da intervenção federal no Rio de Janeiro, possam dar uma resposta à sociedade carioca, fluminense e à sociedade brasileira. A chaga que se abala sobre segurança pública não está residindo apenas no nosso cartão postal, que é a cidade maravilhosa do Rio de Janeiro. Ela é uma situação que se alastra por todas as regiões do país. E quando nós vemos que as penitenciárias hoje são dominadas, administradas e controladas pelo crime organizado. No caso do Rio de Janeiro, associa-se a isso as milícias, que são bandidos que foram outrora fardados e que agora integram a organização criminosa com alto poder de operação, com muito equipamento contrabandeado, muito armamento poderoso, mas esse crime certamente não ficará impune. E os assassinos, os covardes assassinos, que quase mataram 3 pessoas, na verdade a vítima atingida e o alvo principal era a vereadora, que combatia a ação das milícias e combatia o crime organizado. Ela era uma defensora de causas de direitos humanos, que você pode até discordar dos métodos, da forma como fazia, mas você jamais poderá calar a voz de uma pessoa que estava em causas que ela acreditava. Então, esse é o ponto que nós não abrimos mão em relação a uma investigação rigorosa pela Polícia Federal, que é um órgão independente, republicano, nesse episódio. Eu quero até saúdo a iniciativa do ministro Raul Jungmann de ter ter suspenso todas as reuniões que teria na data de hoje e nessa semana do crime, para atender precisamente a emergência decretada pelo assassinato da vereadora do PSOL, do Partido da Solidariedade. Então, eu queria primeiro, como fizeram já os senadores, a Comissão de Relações Exteriores, o senador Jorge Viana, Cristóvão Buarque, o presidente da comissão, Fernando Collor, e depois na sessão especial que acabou se transformando em que o presidente Cássio Cunha Lima fez em homenagem às vítimas um minuto de silêncio. Homenagem do Parlamento, da Casa da República, que é o Senado Federal, a uma vereadora. E uma vereadora, um deputado estadual, um deputado federal, um senador, tem a mesma consagração pelo voto secreto e o voto popular. Podemos ver essa ação dessa manhã como, de várias formas, uma reação à intervenção na segurança pública do Estado do Rio, com uma conotação política que atinge não só a política local, mas como o parlamento como um todo, a questão de ser mês de março, a questão de estarmos num ano eleitoral. Qual é o peso desses ingredientes na interpretação desse fato? Todos eles têm alguma medida de serem colocados nesse mesmo cenário. Tem uma participação. Eu tenho a convicção, e aí não é baseado em nenhum ato científico, mas a gente, com a idade e com a vivência da vida, não tenho dúvida de que a vereadora estava marcada para morrer. Ela, pelo grau de perfeccionismo na operação do ataque e da execução, que sabiam a hora que ela ia passar,
numa rua certamente que não havia câmeras para filmar a execução, para identificar os assassinos. Então, penso que isso revela que é uma crônica de uma morte anunciada. Tudo foi muito estudado. Porque ela vinha, digamos, no embate que ela vinha tendo sobre as milícias, sobre o crime organizado e, de alguma maneira, até críticas à intervenção federal, foi uma intervenção federal, mas é preciso saber que a maior parte da sociedade do Rio de Janeiro apoiou a iniciativa que foi provocada, a intervenção, por um pedido do governador do estado do Rio de Janeiro ao presidente da República, que constitucionalmente fez a decretação da intervenção federal. Isso está na Constituição, foi a primeira vez que isso foi feito. E, lamentavelmente, como eu disse, outros estados, talvez, em algum momento, poderão até recorrer ao mesmo princípio da intervenção. O que foi desafiador é que, mesmo com o aparato que está hoje operando, do crime organizado, ou das milícias, ou dos responsáveis, de dizer que, apesar dessa intervenção federal, eles têm força e poder para praticar o crime que praticaram. Então, essa foi a ousadia e um sinalizador. Agora, a reação precisa vir pela investigação rigorosa, pela identificação dos responsáveis e pela punição exemplar dos criminosos que tiraram a vida, não só da vereadora Marielle, mas também do Anderson, que é o motorista que estava com ela, e que tem uma testemunha ocular que estava no carro, uma assessora da vereadora, que era uma militante atuante na defesa dos direitos humanos, especialmente das mulheres e das mulheres negras. O último ato que ela participava era exatamente fazendo a denúncia sobre a situação de discriminação que viviam as mulheres negras, e ela postou na sua rede social exatamente imagens daquele encontro, do que ela estava discutindo. Então, eu penso que aí apenas a solidariedade institucional, nossa obrigação, daqueles que são do mesmo partido ou que esposam as mesmas ideias que ela defende, ideias meritórias, na medida da abordagem que ela faz, da questão do risco que a democracia brasileira pode eventualmente correr. Nós estamos num ano eleitoral, mas eu penso que vai se circunscrever a isso, e eles precisam ter pensado duas vezes antes do cometimento de um crime, que para mim era um crime muito premeditado, muito planejado, muito organizado. Como é que essa notícia chega no Senado Federal, no ano em que o presidente da Casa abre os trabalhos anunciando que o foco é segurança pública, no mês de março, onde matérias referentes à segurança pública que digam respeito à mulher estão na pauta com ênfase? Como é que chega essa notícia e que tipo de reverberação a gente espera disso aqui na Casa? Isso apenas dá a dimensão da gravidade da crise que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo uma situação absolutamente, digamos, desafiadora para todos nós, porque uma pesquisa feita esta semana, em que a pergunta era: quais as qualidades que você enxerga e que você entende para o cidadão brasileiro na melhor condição para um candidato à presidência da República, já que teremos esse grande desafio? E a resposta majoritária qual foi? Não foi se ele é habilitado ou tem conhecimento, se conhece os problemas brasileiros e tem capacidade de arregimentar forças políticas, empresariais, lideranças de várias áreas da academia, de todos os setores da sociedade brasileira, arregimentar forças em torno de um projeto de país. Não de um projeto de poder, mas de um projeto de país para melhorar o ambiente para os empreendedores, de desenvolvimento, melhorar da educação, resolver os problemas da segurança, da saúde pública, da infraestrutura que é deficitária. Mas não foram esses valores que foram expressos. O candidato precisa ser honesto. É trágico. Independente da sua ideologia. É trágico isso, porque honestidade é um valor, eu diria, inalienável, fundamental, sem o qual não podemos pensar nem na sua atividade, que eu exerci muito tempo, nem na minha atividade, nem nas relações de trabalho profissionais, seja no setor público, nem as pessoais, no setor não é? privado, nas relações familiares, nas relações na escola, em todos os ambientes. A honestidade é uma base. É um fator essencial como o ar que nós respiramos.
quando a sociedade expressa que ela quer um candidato honesto, sem dizer que ela quer uma pessoa que seja capaz de resolver os problemas, ela coloca isso na frente. Ou seja, ela está descrente das lideranças. E não apareceram lideranças novas para tentar atrair o interesse da sociedade, que venham oferecer, como eu disse, não um projeto de poder para ficar tanto ou tanto tempo, mas um projeto de país. Que país nós queremos? Qual é o Brasil que nós queremos daqui para diante? Um país mais produtivo? A exemplo de países que estão acontecendo, de mudanças que estão acontecendo aqui do nosso lado, no Peru, no próprio Uruguai, na Argentina, que está melhorando os indicadores. E nós estamos, eu diria, a pau e corda, conseguindo algum avanço, inflação baixa, taxa de juros baixa, um crescimento que pode chegar a 3% este ano. Mas isso não é tudo. Precisamos melhorar muito mais. Precisaríamos estar crescendo com níveis dos países asiáticos. Então nós estamos perdendo o caminho e aí ficamos discutindo questões periféricas quando a essência nós não estamos debatendo, que é um projeto para os nossos estados. Vamos ter eleição para os governadores também. Sim. Então eu me preocupo exatamente nessa medida. Então é contraditório também. E aí se você olha também o cenário dos candidatos, você vê os candidatos que podem ter uma preferência de uma parcela significativa da população, que exatamente vai na contramão daquele princípio, que é da honestidade. São pessoas que foram julgadas em segunda instância e condenadas. Então veja que contradição nós temos. Então é um pouco do dilema que a sociedade brasileira está enfrentando e que eu, como parlamentar aqui, às vezes me dá um certo desânimo e aí outras vezes uma vontade mesmo, um encorajamento pelas manifestações das pessoas que, puxa, as coisas que estão se fazendo, as pessoas estão acompanhando. Então aquelas pessoas que acompanham e que fiscalizam o nosso trabalho, seja por uma entrevista como essa aqui, que você faz, Tânia, tão bem aqui, e que a gente possa, com o trabalho legislativo, com as nossas manifestações, com o nosso empenho, com a redução de gastos, com o trabalho honesto, trabalhar honestamente, que isso é obrigação. Não é, eu não estou fazendo nenhum favor ser honesto, eu preciso ser honesto. Porque eu não sairia do jornalismo, que era muito mais fácil. Sim. Eu não tinha tantos patrões como eu tenho agora, né? Eu tenho 3.342.000 patrões. Antes eu não tinha, o meu único patrão era aquele que me pagava o salário. E antes tinha carga horária, porque talvez as pessoas não se atenham ao fato de que ser parlamentar é 24 horas por dia. Agora, né? Isso, eu lhe agradeço, você aqui cobre as atividades do Congresso para mostrar esse lado. Uma colega nossa, que eu digo nossa porque eu fui jornalista, jornalista me manda, a senhora foi a que mais, esteve entre as 10 faltosas em fevereiro, vamos falar. Nós abrimos no dia 15 de fevereiro, foi dia 15 de fevereiro, porque a que mais faltou. Sabe por quê, Tânia? Porque mesmo nas segundas e nas sextas-feiras, que não tem sessão deliberativa, portanto eu estou dispensada de dar presença, porque nem a presença é registrada, eu mando mando um ofíciozinho dizendo, estarei em tal lugar representando o Senado para fazer isso e aquilo. Eu faço isso. E aí a colega, desavisadamente, considera isso uma falta, ou mais ainda, mas você não está fazendo campanha eleitoral antecipada com o dinheiro do Senado? Mas o que é isso? Eu vou fazer campanha eleitoral, eu, senadora do Rio Grande do Sul, meus eleitores são lá do Rio Grande do Sul, então eu vou fazer uma palestra em Jaraguá do Sul, Santa Catarina, vou fazer uma palestra em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, vou fazer uma palestra em Londrina, no Paraná, e teria muitas outras mais para fazer se tivesse condição na agenda, porque são muitos os convites. Será que eu estou em campanha nesses estados se os eleitores não são eleitores do Rio Grande do Sul? Quer dizer, veja, eu diria assim, eu acho que é um pouco de falta de interpretar, de conhecer essa atividade. O que é mais importante? Eu ficar sentadinha parada no plenário, dando a minha presença ali, física, ali sentadinha parada, ouvindo os discursos, ou é mais útil os projetos que eu relato, Acordo Brasil-Estados Unidos na área espacial, satelital, de comunicações, ou das leis que eu faço, ou daquela que proíbe o contingenciamento dos recursos para a segurança pública. Do apoio aos tratamentos das pessoas com câncer. Da questão do câncer, de tantas outras, da questão da defesa da mulher. Sim. Será que isso não tem utilidade? Desculpa, eu admiro demais o Tiririca.
Mas eu não sou o Tiririca. O Tiririca é o que tem a maior presença na Câmara dos Deputados. Agora, a gente tem que avaliar a produtividade legislativa, quais foram os projetos feitos. Respeito demais, acho ele uma pessoa, humanamente falando, uma pessoa que eu quero muito bem. Acho que ele é uma pessoa que alegra os brasileiros, tudo. Agora, eu não sou uma parlamentar, não cheguei no Senado para ficar sentadinha, tá? Como uma vaquinha de presépio, olhando o que está acontecendo, marcando o horário no ponto, no relógio. Passar o relógio. Senadora, vamos voltar, vamos falar sobre, talvez seja útil para quem nos acompanha entender melhor o que é a atividade parlamentar. A senhora é nossa convidada, se achar pertinente ou não, a gente até conversar sobre o que é ser parlamentar, até mesmo nesse momento, não é? Vou sugerir para os editores do programa, pronto, em vez de ficar assim, faz um cortezinho, uma edição dos nossos grandes editores aqui, tá? Produtores, o câmera, faz uma ediçãozinha pequenininha, pega as comissões todas que nós temos, onde estão lá os parlamentares, tá? Na comissão, seja eu estou na agricultura, sou suplente da agricultura, sou da comissão de educação, da comissão de assuntos sociais, da comissão de relações exteriores, então, e comissão de direitos humanos. Então pega assim os trabalhos que a gente está lá, nessas comissões, a gente passa amanhã discutindo e trabalhando e fazendo discussões importantes ou audiências públicas para tratar dos temas. Então pega isso, é o que nós estamos trabalhando. Pega aqui no plenário esse debate, mas pega também na hora que eu vou, por exemplo, no dia 21, eu vou levar um grupo de prefeitos que estão 6 prefeituras no Rio Grande do Sul. Bagé é uma cidade muito conhecida, o analista de Bagé deu visibilidade, né? Mas Bagé é uma cidade muito importante, né, na nossa campanha. Nós temos Ulha Negra, nós temos Candiota, nós temos Cristal, municípios pequenos e médios que estão enfrentando a pior seca dos últimos 70 anos. Não tem água, a água está sendo racionada em Bagé, na zona urbana. Um prejuízo de mais de R$1 bilhão na safra, que perdeu 80% da safra de soja, e mais os animais que estão morrendo de sede, né? E naquela região, e de fome, porque é do pasto que você colhe para dar para o gado comer. Sim. Então faz a ração para ele comer. Então veja só, eu vou fazer isso fora daqui do Senado, é lá no Gabinete Civil da Presidenta da República, no Ministério da Integração Nacional. Eu estou fazendo campanha eleitoral, eu estou cuidando de um problema. A burocracia é um problema tão sério no Brasil que, às vezes, ao olhar para a política, as pessoas vejam na atividade parlamentar com um filtro burocrático. Porque, como a senhora disse, não é uma questão de estar fisicamente num lugar, protocolar, marcando sua presença, estando ali, mesmo que seja esvaziada. A senhora não chegou a falar isso, mas mesmo que fique ali só fisicamente. Não é essa a questão. Não, é auscultar o que tem que ver a produtividade, a base precisa. O que você está fazendo, né? Não estando ali, onde você está. E certamente não estou no meu gabinete ouvindo música e lendo um livro ou vendo filme, né? Faço isso nos fins de semana, quando tenho fim de semana, quando tenho, porque na maioria das vezes estou andando. Nem isso, né? Não é possível. Exatamente, Então, Tânia, eu acho que dá para fazer uma edição, mostrar os horários de as coisas que a gente faz aqui dentro do Congresso e fora do Congresso também. Fica então aqui a sugestão. Agradeço sua presença, senadora, no nosso programa. Agradeço a você que nos acompanha. Lembrando que esse é o programa Argumento. Você é nosso convidado. Sugestões e críticas ao trabalho da TV, 0800 61 2211. Quer rever esse ou outros nossos programas? senado.leg.br/TV. Até a próxima.